Olá a todos e todas! Hoje nós vamos falar de um tema que eu particularmente estou bastante animada para a gente debater aqui no canal, porque é o tema da nova resolução do CFP e que é minha área, que fala sobre gênero e falar sobre a relação de religião e gênero. Então, estou muito animada para esse vídeo de hoje e é quase um milagre ter acontecido esse vídeo de hoje, porque algumas pessoas sabem, eu sou do Rio de Janeiro e esses últimos dias teve realmente um grande alagamento aqui no Rio de Janeiro, vários lugares ficaram sem luz, sem internet. Eu fiquei com muito medo também ficar e não conseguir gravar esse vídeo, mas desde já estamos aqui para comentar sobre esse tema muito legal, que é a nova resolução do CFP, que saiu no Dia da Visibilidade Trans, em janeiro, com normas de atuação do psicólogo para lidar com pessoas transgêneras, transexuais e travestis. E para quem não conhece ainda o canal, esse é um canal de psicologia e religião, e meu nome é Rebeca Maciel, eu sou formada em psicologia, sou teóloga também, e eu faço mestrado em ciências da religião, estudando exatamente gênero e religião. O tema de família e gênero, para mim, é um tema antigo, que eu trabalho desde 2013. Então, para mim, poder conversar um pouco com vocês sobre essa relação é uma alegria para mim, porque é minha área e eu acho que a gente precisa tirar algumas dúvidas do porquê eu acho que essa resolução é um avanço para a nossa categoria e quais são os fundamentos que eu, por exemplo, como uma pessoa religiosa e como uma psicóloga, acredito que essa pode dar para a nossa profissão. Então, principalmente, é importante falar que realmente eu tenho essas duas coisas. Sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa evangélica e também sou uma pessoa da área da psicologia, da área da ciência, da área da academia. Então, isso importa bastante para o nosso tema de hoje, principalmente, que é o tema de gênero, que está na cabeça da nossa população de que gênero é uma ideologia e que isso tem certas notícias e passagem para outras pessoas e outras de que gênero é uma... Só esperem um pouquinho que tá tocando aqui. Eu pensei que tinha preparado tudo dessa vez não foi. Mas que é o tema de gênero, que a gente ouve como uma ideologia de gênero, como uma escolha que alguns grupos, como o MEC, como o CRP, o CFP, como outras instituições, estão aderindo a um direcionamento de esquerda, um direcionamento político, ideológico, que traz a ideia de gênero para as escolas, para os consultórios e para nossas atuações, de que elas são uma questão ideológica e não uma, como posso dizer, uma coisa real. Isso é uma coisa para convencer as pessoas de que existe o gênero e que é assim mesmo, que é uma construção social. E para isso a gente precisa realmente adentrar para entender por que o CFP tomou esse posicionamento de fazer essa resolução e por que faz sentido sim para a nossa profissão a gente entender essa resolução. Primeiro, que eu queria dizer, e isso às vezes é evidente, claro, para as pessoas da academia, que gênero não é um termo assim unívoco. Não existe uma forma de entender gênero. Existem 1 bilhão de formas de entender gênero. E gênero é um tema que está em diversas áreas do conhecimento. Está na história, está na filosofia, está na sociologia, está na psicologia. E diferentes gêneros de formas diferentes. Então, por exemplo, a gente ouve muito tipo, porque teve a questão no MEC sobre a Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher, torna-se mulher, e faz uma leitura a partir
do que a Judith Butler fala, que é uma construção, o gênero, só que falar de Judith Butler e falar de Simone de Beauvoir são formas diferentes de entender o gênero, são autoras diferentes, como a própria Joan Scott é outra forma de entender gênero. Então dizer que não é unívoco a forma de que a gente entende o gênero, não é unívoco em nenhuma dessas áreas, tanto na história, tanto na filosofia, cada uma dos autores, cada um dos movimentos, tanto, enfim, entrando no âmbito político dos feminismos ou não, entrando na questão da academia, da história, do homem, a história da mulher, a história das sexualidades. Não temos uma coisa fixa do que seria exatamente o gênero. Nós temos mais ou menos um padrão que eu vou explicar e que é a partir disso que o CFP se baseou para construir essa resolução, que vocês vão ver que é bastante simples. A gente não vai ver que não tem coisas muito absurdas para a nossa fé. E é importante dizer que mesmo nas religiões, o gênero não é uma categoria parada, unívoca. A gente percebe que, por exemplo, para o judaísmo, para o islã, para o candomblé, para os católicos e evangélicos já tem formas diferentes de entender o que é ser mulher, o que é ser homem, o que seriam as outras possibilidades sexuais e outras possibilidades de gênero. Cada um desses grupos, cada tipo de denominação tem uma concepção sobre gênero. Então a gente também não pode dizer que, olha, todas as religiões, assim, universal de que se entende homem e mulher dessa forma, que não é exatamente o que acontece pensando no pluralismo religioso e não numa religião em si. Mas a gente muitas vezes coloca como tivesse uma família ideal, uma sexualidade ideal, uma identidade de mulher ideal, de homem ideal, a partir, por exemplo, de um livro sagrado. Isso tem muito a ver com a cosmogonia, com as formas que a religião foi construindo seus mitos, né? Da criação do homem, da criação da mulher, de por que a divindade teria escolhido essa dualidade de masculino e feminino para realmente construir a humanidade. Então isso muda de acordo com a religião. Então, da mesma forma que as áreas de conhecimentos científicas e acadêmicas têm percebido uma pluralidade muito grande no tema da religião, no tema do gênero, a própria religião tem uma pluralidade e que ela muda. O que eles entendem por homem e mulher num certo momento, a gente percebe, por exemplo, em diferentes igrejas, em diferentes grupos religiosos, que numa igreja ser mulher é não usar roupa masculina, então isso inclui não usar calça. Na mesma religião, outro grupo social percebe que usar roupa feminina não necessariamente exclui poder usar esses materiais que também são masculinos, como a calça, enfim. Então a gente percebe que a noção de gênero, do que é homem e é mulher, não é um terreno assim estável, que muitas vezes a gente acredita que na religião isso é mais estável e que a religião, a família tem esses valores fixos e que são imutáveis, e por isso a gente tem que voltar para esses grandes pilares de ética. Então, vamos pensar assim: mesmo na religião, mesmo em qualquer área de conhecimento que hoje em dia trabalha com o tema do masculino, do feminino e os meios do caminho, então a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre socialização, entre sexo biológico, identidade de gênero, por que foi escolhida essa metodologia para a gente trabalhar na psicologia. Então, a gente vai chegar nisso, né? Então, se tem 1 milhão de formas de entender gênero, como a gente mesmo falou, existe uma forma mais essencialista do que seria o gênero. Então, a mulher, a pessoa quando nasce com uma vagina, ela teoricamente teria um desenvolvimento de ser desse modo, enquanto o homem, uma pessoa que nasce com pênis, teria um certo desenvolvimento. E está muito comum nas religiões, quanto tem outras milhões de visões que estão por aí e que também são importantes para a gente
compreender esse universo que é as relações de gênero. Então, o que uma profissão como a psicologia faz para lidar com esse conhecimento tão diverso e com essa população que é a nossa área de atuação? Então, por exemplo, o caso do CFP para fazer essa resolução. Nós, psicólogos, somos convocados para trabalhar ao lado de pessoas trans no processo de transgenitalização. Então, a gente pode dar um relatório ou um laudo, assim como depois de acompanhamento de uns 2 anos, e junto com o psiquiatra faz um outro relatório, um outro laudo, e a gente pode sugerir àquela pessoa se ela tem condição de fazer a transgenitalização ou não. E então, já que existe essa demanda para nós, a gente precisa se decidir como a gente vai trabalhar essa relação de gênero, do que é homem, o que é mulher, o que a gente vai se embasar quando for fazer esse relatório. E até esse ano não tínhamos nada especificamente que nos direcionava a isso, entende? Então, a necessidade da construção dessa resolução é uma necessidade muito prática da profissão, que ela já tinha esse papel social de refazer esse relatório, fazer esses laudos, só que não tinha nenhum direcionamento pelo CFP. Tinha direcionamentos muito amplos, que estão no nosso código de ética, que eu sempre mostro, e tinha direcionamentos assim, do que você estudava e tal, mas não tinha realmente algo para dizer assim, olha, isso é ético de se fazer, isso não é ético de se fazer. Então, o CFP pegou 2 pilares que seriam essenciais, que são essenciais para a gente entender por que ele foi nessa direção. E eu gosto de lembrar que antes dos artigos do CFP, eles têm o que eles chamam de princípios fundamentais. Isso é, aqueles artigos do CFP têm, antes de tudo, princípios que a partir dos outros, a partir desses aqui, é que eles vão construir os outros artigos do CFP. Então, se não tinha nenhum artigo específico, baseado nisso aqui, já era suficiente para tomar uma decisão em relação ao que se faria com as pessoas trans ou pessoas que estão procurando transgenitalização. Então, como a gente vai fazer com esse monte de ideias do que é gênero, com esse monte de conhecimento sobre gênero, tanto no campo religioso como no campo das áreas, das ciências, como a gente vai fazer? Então, o CFP olha que princípios fundamentais a gente pode se embasar. Aí, o primeiro deles é, vou pegar aqui, não, o segundo deles, que é bom, assim, vou pegar só 2. O primeiro, esse que eu vou te citar, o 2 é: o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e qualidade de vida das pessoas e contribuirá com a eliminação de qualquer forma de discriminação, exploração, crueldade e opressão. Então, a partir daí, a gente já tem uma ideia do que acabaria a resolução, direcionando essa resolução do CFP. Ela acabaria buscando um caminho de não discriminação dessas pessoas e da aceitação desse grupo social. Isso a partir dos 3 princípios fundamentais. Isso aí não foi tirado da cabeça de ninguém e nem de uma questão política de algumas pessoas. Isso aí é dos nossos princípios fundamentais. E, além dessa questão do acolhimento, da questão do direito humano daquela pessoa, tem o outro grande fator que muitas vezes é negligenciado na área da psicologia, que é o 4, que eu boto aqui em iluminado. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como conhecimento científico, de prática e de conhecimento. Então, a gente vê aqui, já que existem 1 bilhão de teorias sobre gênero, como a gente vai escolher quais daquelas que vão ser da nossa atuação, a partir do reconhecimento acadêmico e científico delas. Então, por mais que pode ser que a religião tenha conhecimento sobre gênero e que aquilo seja importante para ela, a psicologia não pode se basear nesse conhecimento, porque se ele não tiver relação com o campo científico e não tiver nenhuma
comprovação científica, a gente não pode, porque nós somos uma profissão. Então a gente escolhe pelos conhecimentos científicos, os avanços científicos, e a partir disso a gente constrói a nossa prática. Então, se você, como religioso, crê que o ser humano nasce com uma essência masculina ou feminina, isso pode vir da tua religião especificamente. Porém, quando a psicologia escolhe a basear-se a partir do conhecimento científico, ela não pode mais dizer assim, tipo, isso é o que eu creio. Porque não, ela tem que buscar realmente um fundamentamento acadêmico. Então a gente pega aqui algumas noções que são importantes para o conhecimento acadêmico de hoje sobre gênero. Então nós temos aqui, primeiramente, uma ideia de gênero que tem 3 pilares. E nesses 3 pilares existem variações, mas são variações acadêmicas. Então, por exemplo, nós cremos que, enfim, as pesquisas acadêmicas têm demonstrado que a construção de gênero é relacional entre grupos socializados de uma forma ou de outra, que tem 3 pilares. O sexo biológico, que é a nossa genitália, e a partir da genitália se produz uma socialização na nossa sociedade. Então, se, por exemplo, a pessoa nasce com uma genitália feminina, vão se construir de que ela vai gostar de rosa, que ela vai gostar de cozinhar, que ela vai gostar de cuidar, enquanto o sexo biológico masculino, que seria pênis, teria uma socialização de que vai gostar de bola, que vai gostar de liderar, que vai gostar de trabalhar. Então, para ele já tem esses 2. E tem um terceiro, que é a partir dessa socialização que nos dão, existe uma construção de uma identidade de gênero. Isso é, eu posso ter a minha socialização como mulher, porém eu percebo que essa socialização não condiz com o que eu me identifico. Então, desse modo, tanto o sexo biológico como a socialização, como a identificação, elas não são necessariamente grudadas. Dependendo da teoria, elas são mais próximas do que as outras, né? Algumas pessoas, como no caso dos religiosos, acreditam que existe uma associação direta entre esses 3, que você não tem uma genitália, vai ter uma socialização, mas você necessariamente vai se identificar com essa socialização a partir da sua genitália, porque a sua genitália te propôs a isso, sabe? Se deu uma disposição a isso. Algumas feministas vão dizer que a partir do nosso sexo biológico a gente vai ter uma socialização, mas que essa socialização não vai dar espaço para você ter uma identidade de gênero, porque é uma opressão o que a gente tem como socialização. Então a gente já tem aqui uma outra visão. Existem pessoas que acreditam que existe o sexo biológico e são-nos feitas a socialização. E por fim, uma forma de resistir a essa socialização da sociedade, você pode se identificar, é um caminho de fuga, você pode ou não se identificar e lutar contra essa socialização. Então tem esses 3 pilares que podem estar mais perto umas das outras ou não, mas necessariamente tem esses 3. E a partir desses 3 é que o psicólogo pode perceber e atuar a partir da aceitação, não aceitação de si, dessa construção de gênero, onde te incomoda e onde te traz tristeza, onde acaba com sua qualidade de vida. E como profissionais da saúde mental, nosso objetivo é realmente trazer maior qualidade de vida para as pessoas. Então tem esse tripé, que é o sexo biológico, e é importante deixar algumas coisas bem claras, porque às vezes as pessoas confundem sexo biológico, vagina, pênis e intersexos. Então tem pessoas que nascem com a mistura dos 2, então não necessariamente são apenas 2, né? Socialização, no geral, na nossa sociedade, são masculinas e femininas, mas temos pessoas mais andrógenas, que tentam se mesclar no meio do caminho. E tem gente que, por exemplo, não necessariamente por causa de uma genitália
o pai ou a mãe, por exemplo, uma pessoa que nasce com uma vagina, pode socializar como um homem, dependendo do seu desejo e tal. Então, já temos aqui uma diferença não tão óbvia. E a identidade de gênero, que pode ser diversas. As que a gente mais conhece, e além disso, são as que mais nos chamam a atenção pelo número de assassinatos, pela morte precoce, pelos maus tratos, são os homens trans e as mulheres trans. Entendendo mulher trans como uma pessoa que nasce com o pênis, é socializado como um homem, mas durante essa socialização não se identifica como homem, deseja fazer uma transgenitalização. Então, entendendo aqui como genitália. A pessoa não só quer, enfim, fazer o cabelo crescer, ela tem realmente fazer uma mudança do sexo biológico. Algumas pessoas não querem fazer uma mudança do sexo biológico, querem apenas mudar a estética, e isso é totalmente legítimo, a pessoa tem direito. Então, existe essa pluralidade de pessoas. O homem trans é aquele homem que nasceu com uma vagina, foi socializado com uma mulher, porém não teve identificação com essa socialização, decidiu-se ser transgenitalizado para um pênis, então se tornou um homem trans. Existem também pessoas que necessariamente vão cortar o cabelo, vão ter uma estética mais masculina, tomar mais testosterona, mas não vai querer fazer a transgenitalização. E por isso a gente chama essas pessoas que não passam para a transgenitalização de transexuais e não como transgenitais. Então, a gente percebe aqui uma diferença. E o travesti é aquela pessoa que não necessariamente passa por esse processo de identidade, é mais em relação ao trabalho que se faz. Então, temos aqui um grande espectro de pessoas. Existem pessoas que se consideram não binárias, tem pessoas que vão transitar mais, vão dizer que vão ser mais fluidos em relação ao seu gênero. Então, a gente percebe aqui que a noção tanto de sexo biológico, como tem o intersexo, tanto socialização com as pessoas andrógenas, tanto como a identidade de gênero, que tem os não binários e tal, elas não são tão fixas. E isso eu não estou falando de uma crença, lembrando que a gente trabalha com psicologia, então a gente trabalha com campo científico. É muito plural. E o psicólogo, como um profissional de saúde mental, um profissional voltado para o direito humano e voltado para o conhecimento científico, ele realmente busca nesses conhecimentos, isso é, nessa noção desse tripé, de como ele vai atuar na sua profissão. E algumas coisas eu preciso terminar de falar, mas eu acho que a mais importante que eu preciso terminar de falar é de que, perceberam que eu não falei de sexualidade? Então, gênero nada tem a ver com sexualidade. A gente tem a noção de que uma coisa está relacionada à outra. Isso é, se você nasceu com uma vagina, você necessariamente vai gostar de uma pessoa com pênis. Ou se você se considera uma mulher, se você tem uma identidade como mulher, uma identidade de gênero, necessariamente você vai se interessar uma pessoa com identidade de gênero masculina. E isso não tem a ver com o que a gente vai tratar hoje, que aí entra o debate da cura gay e questão de orientação sexual, que a gente já falou que aqui no nosso código de ética nos é vetado qualquer influência em favor de discriminar uma pessoa por orientação sexual. Então, já percebemos aqui que, número 1, que isso é um outro tema, e número 2, que realmente um tema de direito humano não é uma questão de sua religião, crer ou não que é pecado, por mais que a pessoa tenha toda a liberdade religiosa, desde a nossa Constituição, para falar do que ela acha que é pecado. Todavia, a gente trabalha como ciência e profissão, e nós vamos trabalhar a partir do conhecimento científicos e o que a gente entende por gênero. Apesar desse conceito de ideologia de gênero estar surgindo com muita força, ele surgiu na América Latina, na Igreja Católica, e, enfim, no final das contas, ele foi pegando os estudos, ele era muito anti-acadêmico, e no nosso caso a gente tem que ser realmente acadêmico, temos que realmente ver como estão as pesquisas hoje em dia, de
alta de hormônio, baixa de hormônio, como isso pode fazer a pessoa ter uma melhor qualidade de vida. Então a gente vai encarar esse problema, que é essa questão de gênero, e a gente precisava de um direcionamento, e para isso a gente tem essa querida resolução do CFP, que já está em PDF na internet, se você quiser abrir aí. Ela é resolução número 1, de 24 de janeiro de 2018, que estabelece normas de atuação para as psicólogas e os psicólogos em relação às pessoas transexuais e travestis. Então, eu vou ler com vocês, para vocês também ouvirem, porque a gente ouve muito falar de que o CFP está tendo posicionamentos de esquerda a favor da ideologia de gênero, e a gente precisa entender um pouco do que realmente está escrito. Então, o primeiro dele, essa é a resolução do Conselho Federal de Psicologia, e eu vou ler parágrafo por parágrafo para a gente pensar um pouco. Primeiro parágrafo. O Conselho Federal de Psicologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, desconfere que lhes são conferidas pela lei tal e pelo decreto tal, considerando os princípios fundamentais previstos no artigo 1 da Constituição Federal, isso já cita a questão da Constituição, que estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, e o artigo 5, que dispõe que todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, já começa falando de Constituição, não é uma coisa que a gente pode dizer que tirou da cabeça deles, estão falando da Constituição. Considerando o artigo 1 da Declaração de Direitos Humanos, o qual enuncia: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Então aqui também outra coisa que eles não tiraram da cabeça, tiraram da Declaração de Direitos Humanos da ONU. Considerando os princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero, presente na Convenção de Yogyakarta de 2006, outra carta assinada pelo Brasil, então tem que cumprir. Considerando a Declaração de Durban, Conferência Mundial contra o Racismo e Discriminação Racial, Xenofóbica e Intolerância, considerando a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, de 2013, considerando o Código de Ética Profissional das Psicólogas e dos Psicólogos, editados em 2005, considerando as expressões e as identidades de gênero como possibilidades de existência humanas, as quais não devem ser compreendidas como psicopatologias, transtornos mentais, desvios e ou inadequações. Então nós vemos aqui uma parte bastante polêmica, de onde ele tirou que as expressões identidade de gênero são possibilidades e não são compreendidas como psicopatologias, a partir de tudo isso que ele já citou. E a partir de outras pesquisas que demonstram, por exemplo, que desde a década de 70 a homossexualidade não é mais doença nos Estados Unidos, e a ideia de disforia de gênero também deixou de ser doença aqui no Brasil e no mundo. Então a gente percebe aqui que é uma questão de avanço na psicopatologia e avanço na noção de transtornos mentais, a não discriminação, e não só isso, a noção de que estes estão inadequados e que precisam ser curados. Se você olhar um pouco para a psicopatologia em geral, a gente trata hoje em dia não é uma questão de anormalidade, as não adequações à norma como realmente um problema, porque não necessariamente a norma significa saúde, que é o que a gente normalmente associa, né? Então, a pessoa que está dentro de uma norma social, necessariamente essa pessoa está dentro da saúde, enquanto se a pessoa está não dentro da norma social, ela não está saudável necessariamente, não pode produzir nada de bom no sentido de saúde. Então, a gente percebe aqui que a gente já está falando de uma coisa mais à frente. Independente se você está dentro de um padrão social, isso é o que acontece muitas vezes com pessoas trans, que são mortas precocemente e que são marginalizadas. Essa é a nossa base, assim, do tipo,
não é porque você tem uma vida marginal que necessariamente você não vai ter uma boa saúde mental e necessariamente você está com uma patologia. Então, nós percebemos aqui que tratar trans como patologia não é algo que tem a ver com o nosso conhecimento científico como psicólogo. Vamos continuar. Considerando que expressões de gênero referem-se à forma como cada sujeito apresenta-se a partir do que a cultura estabelece como sendo da ordem do feminino, do masculino e de outros gêneros, a gente sabe que em alguns lugares do mundo tem já reconhecido o terceiro gênero, como na Alemanha. Nos Estados Unidos já temos mais categorias de gênero, mas socialmente aqui no Brasil é prioritariamente de masculino e feminino. Considerando que identidade de gênero refere-se à experiência interna e individual do gênero de cada pessoa e que pode ou não contribuir ao sexo atribuído no nascimento, então é aquilo que eu falei com vocês. Sexo biológico, socialização e identidade de gênero. Então, a pessoa pode ter nascido com uma genitália. Ele está falando especificamente disso porque é isso que eu comentei com vocês. O psicólogo é um profissional que é convocado a realmente acompanhar essa pessoa que está no processo de transgenitalização, que vai ter que fazer um laudo ou um relatório. Até é importante vocês lembrarem que teve um live do CFP sobre esse tema, e nesse live do CFP sobre esse tema, eles comentam que é bastante interessante, assim, de que até essa noção de laudo médico tem uma noção muito patológica, assim, e eles sugerem para as pessoas que estão acompanhando pessoas trans de falar relatório. Então, aqui estamos falando dessa relação sexo biológico e identidade de gênero como sendo uma subjetividade a partir do que nos é feito na nossa socialização, que as pessoas fazem conosco, de furar nossa orelha quando a gente é criança, de deixar, enfim, nos dar maquiagem, e com a nossa relação com o sexo biológico, que não tem necessariamente a ver com a socialização. Isso é como acontece muito com as pessoas trans, de ter uma repulsa pelo órgão genital. Então, a gente vê aqui que identidade de gênero tem a ver com não corresponder com esse órgão genital e com a socialização. Considerando que a cisnormalidade, então a cisnormalidade são pessoas cis, são o oposto de pessoas trans. Então, a pessoa cis é aquela pessoa que tem uma genitália, se adequa com a socialização dela e não sente necessidade de mudar. E considerando que a cisnormatividade refere-se ao regramento social, que reduz a divisão de pessoas apenas a homens e mulheres, com papéis sociais estabelecidos como naturais, postula a heterossexualidade como única orientação sexual e considera a conjugalidade apenas entre homens e mulheres cisgêneros. Então, apesar de gênero não necessariamente ter a ver com sexualidade, o próprio CFB colocou um parágrafo sobre isso porque sabe que as pessoas vão associar a cisnormalidade sexual do gostar de uma mulher, gostar de um homem, ao gênero, e comentou como é apenas uma divisão social, entende? Porque a gente vê nas pesquisas que não necessariamente isso tem a ver com nossa genética, não necessariamente isso tem a ver com uma coisa correta que o nosso organismo criou, é apenas uma normalidade social. Considerando que a autodeterminação constitui-se em um processo que garante a autonomia de cada sujeito para determinar-se sua identidade de gênero, considerando que a estrutura das sociedades ocidentais estabelece padrões de sexualidade e gênero que permitem preconceitos, discriminações e vulnerabilidades a pessoas transexuais, travestis e pessoas com outras identidades, com outras expressões e identidade de gênero não cisnormativas. Então, ele não está falando da religião, ele está falando de qualquer pessoa que não respeitar a autodeterminação dessa pessoa é uma forma de discriminação. Não é uma questão de você
concordar ou não. É questão de profissionalmente, naquele momento, você não deve discriminar, você não deve se posicionar como dizendo que ela está errada, como se fosse um erro psicopatológico. Se você pode na tua religião acreditar que Deus criou o homem e a mulher, você pode acreditar que, enfim, mas dentro do nosso trabalho como psicólogo, não. Ele tem um papel especificamente. E é interessante a gente perceber que lá no live do CFP sobre essa resolução, eles comentam que se você se sentir ofendido, assim, tipo, eu não vou fazer um laudo desse tipo, falando que isso é normal, que é um direito da pessoa, não consigo. Você pode sim passar isso para outra pessoa. A gente já comentou isso aqui, tem no Código de Ética, que tem sim essa possibilidade de você que você não vai conseguir fazer aquilo, sabe, por questões de princípios teus, e passar para outra pessoa. Então, você não pode dizer que é um beco sem saída para você, que realmente tem opção para pessoa religiosa que não necessariamente vê as identidades trans como uma ideia de Deus. Porém, usar o discurso de que é uma doença, de que é um problema, de que é uma patologia, a ciência não se aprova. Não tem isso cientificamente. Então, não adianta usar isso. Então, o que essa resolução resolve? Para ver se resolve coisas muito terríveis para o psicólogo. Resolve. As psicólogas e os psicólogos, em suas práticas profissionais, atuarão segundo os princípios éticos da profissão. Uau, isso aí é muita novidade. Contribuindo com o seu conhecimento para uma reflexão voltada à eliminação da transfobia e do preconceito em relação às pessoas transexuais e travestis. Isso aqui já estava no artigo 2, parágrafo B do Código de Ética do Psicólogo, que falava que o psicólogo é vedado toda a discriminação, e também em outros artigos comentando que não deve ser prática do psicólogo estimular atividades que mantenham essa discriminação como psicólogo. Então, nada novidade. As psicólogas e os psicólogos no exercício profissional não exercerão qualquer ação que favoreça a discriminação ou preconceito em relação às pessoas transexuais e travestis. Pensando aqui, você recusar a ação de fazer um laudo ou um relatório não é uma discriminação, isso aí está pautado no nosso Código de Ética. Então, você pode fazer isso, em vez de você, sem querer, falar uma coisa agressiva contra essa pessoa, uma coisa que realmente não pauta no princípio científico. Então, isso aqui também não é nenhuma novidade frente ao nosso Código de Ética. As psicólogas e os psicólogos no exercício profissional não serão coniventes nem se omitirão perante a discriminação de pessoas transexuais e travestis. Aí as pessoas chegam e dizem: olha, então você não pode na igreja mais falar que você não acha que essa é um dom de Deus e tal. Assim, tá escrito aqui no exercício profissional. Se você na tua igreja, você está atendendo, que já é uma coisa meio complicada, e você lá no seu exercício profissional, você faz uma discriminação e vai ser conivente, não pode mesmo. Mas se você não está no seu exercício profissional, não vou dizer que você pode fazer discriminação, porque isso é um absurdo, isso é contra a nossa Constituição. Mas você pode dizer que isso não é de acordo com a sua teoria de o que seria um homem e a mulher. Isso, como a gente já falou, isso não significa que você vai estar pegando a Constituição, rasgando e dizendo que, desrespeitando as pessoas por aí, fazendo opiniões pela internet que desrespeitem essas pessoas. Porém, você não necessariamente está na obrigação de denunciar certas ações. O que também não é uma coisa legal. A gente sabe que, no caso, se você for uma pessoa cristã, se você está desrespeitando, falando mal, se você está simplesmente discriminando, faz uma pessoa não ter a sua qualidade de vida melhorada, eu acho que é muito cristão. Então a gente vê aqui que também não é nada absurdo o que ele está falando, apesar de ele estar falando só no exercício profissional. Já é bastante limitado, mas podia falar da prática geral e estaria muito correto, muito dentro do Código de Ética e da Constituição.
As psicólogas e os psicólogos, em sua prática profissional, não se utilizarão de instrumentos e técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas, estereótipos ou discriminações às pessoas trans, sexuais ou travestis. Aí vem outra questão que muitas pessoas trazem, não, mas tem pesquisas que falam assim, que é patologia e tal, que falam, olha, esse teste psicológico. Se você entrar no site agora eu esqueci, mas nós temos um órgão específico da Academia do Psicólogo, não da Academia, a Casa do Psicólogo, que ele regulariza todos os testes psicológicos. Então, tem teste psicológico que está fora da atualização, que não tem mais nenhuma prática pra gente, que a gente não usa, que ele não faz mais sentido, não faz sentido no Brasil, não faz sentido nessa época, não faz sentido com as pesquisas científicas de hoje em dia. Fora que a gente sabe que tem divulgação por aí, por técnicas que não são nada a ver com nossa profissão e que a gente deve confrontar que isso não faz parte da nossa profissão. Então a gente percebe aqui que a gente deve evitar usar esses instrumentos que já estão antiéticos em si, técnicas psicológicas também, que estão desatualizadas também, e mantê-las ou reforçar os preconceitos, estigmas, estereótipos. Então, se você é uma pessoa que está usando o material científico para produzir a tua área, está produzindo material científico com as novas publicações da psicanálise para você fazer uma melhor clínica, as melhores produções da terapia comportamental para produzir o teu trabalho como RH, então você não necessariamente você não vai reforçar, porque se você está usando realmente material bom, aprovado, acadêmico, você não vai reforçar. Então, isso aqui é só não use coisas que você não sabe a procedência, que estão fora de atualização, e porque você vai pegar e manipular, também não pode manipular teste, assim, ele é fixo, é muito difícil você adquirir, você tem que comprar e tal. Então, a gente já percebe aqui que o psicólogo, não usando esses instrumentos e essas pesquisas que estão fora da nossa validade, ele já consegue não ter esse preconceito e reforçar esses estereótipos e estigmas. Aqui, artigo 5. As psicólogas e os psicólogos, no exercício de sua prática profissional, não colaborarão com eventos ou serviços que contribuam para o desenvolvimento de culturas institucionais discriminatórias em relação à transexualidade e travestilidade. Lembrando aqui, no exercício de sua prática profissional, isso não está falando de você na igreja, ele está falando de você no RH, por exemplo, se o seu patrão disser assim, eu não vou contratar uma pessoa trans, mesmo que ela tenha um currículo melhor do que a outra, você não tem base, não só no Código de Ética, na Constituição e todas aquelas conferências que a gente citou, base para fazer isso. Então, você pode sim peitar e vai dizer, mas eu vou peitar, eu vou perder meu emprego. Sim, mas a pessoa pode receber um alerta de ética e isso pode ser muito grave na vida dela. Então, o conselho te apoia a fazer esse tipo de manifestação, dizer que a partir daqui eu não faço porque tem uma resolução e eu tenho um código de ética que me apoia nisso. Lembrando, no exercício da prática profissional. Não é você, que eu estou errando, falando que na igreja a gente não pode falar. Estou falando aqui no exercício da prática profissional. As psicólogas e os psicólogos, no âmbito de tua atuação profissional, não participarão de pronunciamentos, inclusive em meios de comunicação e internet, que legitime ou reforce o preconceito em relação a pessoas transexuais e travestis. Aqui a gente pode comentar algumas coisas. Uma coisa, novamente, no âmbito profissional, e isso acontece com muita frequência, pessoas que fazem vídeos, que muitas vezes são pastores e também são psicólogos, aí na hora de produzir um material virtual e falam assim, mas como psicólogo, e eu acho que isso não é conforme a vontade de Deus, não dá para dizer que como psicólogo você não é de acordo com a vontade de Deus, porque psicólogo trabalha com ciência, trabalha com certos conhecimentos acadêmicos, e vontade de Deus é a área da pastoral, a área da religião, a área da espiritualidade, que nós podemos conversar, mas tecnicamente são diferentes.
Então aqui a gente tem uma pegadinha que muitas pessoas falam, mas eu falei aqui com o pastor, não falei com o psicólogo. No âmbito da atuação profissional, se você está falando assim como psicólogo, você não pode fazer esse pronunciamento. Também já conversamos que não é recomendado que vocês façam pronunciamentos realmente desrespeitando ninguém, porque é discriminação e nossa Constituição não aprova, e como a gente pode ver, todas as convenções de direitos humanos do mundo também não aprovam. Artigo 7. As psicólogas e os psicólogos no exercício profissional não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de pessoas transexuais e travestis. Novamente, desvio do normal, coisas que não estão dentro do que a gente entende como normalidade na nossa sociedade, não necessariamente são patológicos. A gente tem uma construção, o Canguilhem trabalha muito isso, Foucault trabalha muito isso, de que a gente olha para o que não é na normalidade, e a normalidade tem muitas coisas que são muito sutis, como a normalidade tem a ver com ser homem, com ser branco, com ter dinheiro, todas essas coisas que estão fora dessa normalidade, indo mais para o extremo, é você ser transexual, você, enfim, ser da prostituição. Tudo isso a gente consegue colocar como patológico. E às vezes a nossa sociedade trata dessa forma, assim, todos que não estão dentro dessa norma, como louco, como patológico. E nós da psicologia há muito tempo já deixamos isso. A gente trabalha com essa diversidade de identidades e possibilidades humanas. Então, não tem como a gente patologizar as pessoas transexuais e transgêneras. Parágrafo único. As psicólogas e os psicólogos, na sua prática profissional, reconhecerão e legitimarão a autodeterminação das pessoas transexuais e travestis em relação à sua identidade de gênero. Como comentei, se você não se sente à vontade de fazer um laudo legitimando a identidade da pessoa, você pode passar para um outro psicólogo que vai fazer e não precisa sofrer com isso, porque isso é o seu direito. Artigo 8. É vedado a psicólogos e psicólogos na sua prática profissional, lembre-se aqui, tudo prática profissional, não tem nada a ver com você na tua igreja, você, enfim, na sua espiritualidade, nas suas crenças espirituais, na prática profissional. Propor, realizar, colaborar sob uma perspectiva patologizante, então, normalmente patologia não faz sentido para a gente trabalhar com pessoas trans hoje em dia, com eventos ou serviços privados, públicos, institucionais, comunitários ou promocionais que visem terapias de conversão, reversão, readequação, reorientação à identidade de gênero das pessoas transexuais e travestis. Aí você fala assim, mas a minha igreja tem gente que já se reorientou, que readequou, que fez reversão e tal. Porém, a gente não tem como usar base científica para explicar isso, e como profissionais a gente não pode se basear nisso. Se não tem igreja, faz. Mas tome muito cuidado, porque isso pode ser bastante discriminatório. Por fim, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. E a gente vê aqui essa grande resolução, que parece muito assustadora, simplesmente basear-se em direitos humanos e em coisas da nossa psicopatologia, que já estão avançadas, que mostram que a transexualidade não são patologias, e considerando o gênero como uma possibilidade plural, que vai para além do homem e da mulher. Se você se considera um homem e está muito bem com isso, ou se você se considera como uma mulher e nasceu com o sexo biológico como mulher e socialização feminina e se dá muito bem com isso, também tudo bem, tem espaço para vocês, tem espaço para todo mundo. O importante é ter espaço para todo mundo, por isso que nós temos direitos humanos. Então, era um pouco isso que eu queria comentar com vocês sobre essa resolução. E eu quero convidar vocês, para quem for do Rio de Janeiro, vir para o evento no dia 17, agora sábado, aqui em Copacabana, que vamos falar de novo sobre fé e psicologia. Dessa vez vai chegar mais dentro de autores da psicologia que trabalharam o tema da religião. Vamos tirar outras dúvidas. Então temos coisas muito legais para esse sábado.
Então, espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, mandem para a página do Religar-se. Nós estamos sempre atentos para as questões que estão vindo aí e as atualidades. O próximo vídeo vai ser sobre comunidades terapêuticas, o que isso aqui abre um grande leque assim, para a gente falar sobre patologia e patologização e tratamentos a partir dentro de igrejas, se é possível fazer ou não. Então, chega no próximo live que vai ser muito bom também. Então, muito obrigada por terem me assistido, ter assistido isso. E nos vemos na próxima live, provavelmente dia 27, senão eu vou avisar a data nova. Tchauzinho e ficam bem aí.